Bom dia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus queridos e queridas irmãs da comunidade Cristão Renovo. Gostaria, nesta oportunidade, de vos trazer uma palavra da parte de Deus. Para isso, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra no primeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 10, que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade vos falar sobre o perigo de querer barganhar com Deus. O tema da nossa mensagem é o perigo de querer barganhar com Deus. Primeiro, precisamos saber o significado da palavra barganhar. Barganhar é verbo transitivo direto, que significa trocar, permutar, negociar, vender algo de maneira fraudulenta, tirar vantagem, trapacear. Então, barganhar tem esse sentido, tem essa conotação. E é sobre isso, sobre o perigo de querer barganhar com Deus, que iremos falar. E esse texto que nós lemos é um texto propício para tal reflexão, porque aqui o diabo quis de toda maneira barganhar com Jesus, mas ele levou como resposta um não, a palavra não, advérbio de negação, bem alto, com letras maiúsculas, não, não. Então, quando alguém quiser barganhar contigo, a sua resposta deve ser não. Vamos lá. Qual é realmente o perigo de querermos barganhar com Deus? Qual o perigo? Barganhar com Deus é algo totalmente reprovável, pois contraria todos os princípios da palavra de Deus. Com a introdução de certas heresias e modismos no contexto evangélico, a velha prática da barganha voltou a induzir as pessoas a usar a fé e até mesmo a Bíblia para obter vantagens duvidosas e até ímpias. É uma tentativa de chantagear Deus. Em primeiro lugar, barganhar é uma tentativa de querer chantagear Deus, negociar com Deus. Agindo dessa forma, o crente já não busca Deus com o coração de um verdadeiro adorador, mas como um marcador
Aliás, como um mercador, um comerciante, um espertalhão que procura levar vantagem em tudo. Os pregadores da prosperidade sem compromisso com Deus, eles vêm transformando a santíssima fé numa moeda de troca. Barganhar com Deus é negociar com a fé. É o tipo de pessoa que nós vemos constantemente usando aí as mídias para propagar uma prosperidade que não é bíblica, uma prosperidade somente pautada em bens materiais. Cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Você nunca irá comprar Deus, você nunca conseguirá tirar a vantagem de Deus, nunca ninguém conseguiu trapacear Deus. Isso no Antigo Testamento já existia muito. Nós vemos exatamente um episódio muito interessante sobre esse assunto, é o episódio que relata o livro de Jó, a história do patriarca Jó, um homem abençoado por Deus, que teve a sua família e bens perdidos em pouquíssimo tempo. Sua fidelidade, porém, era algo que transcendia todas as suas posses. Assim mesmo, tendo o diabo dito que Jó negaria ao Senhor se viesse a perder tudo, isto não aconteceu. Ele não precisou barganhar com o Senhor para ser abençoado. Sua fidelidade a Deus era algo pautado no amor e de uma forma incondicional. Tudo isso ficou demonstrado depois da tribulação que ele passou. Mesmo diante de ter perdido os seus bens materiais, a sua família e a sua saúde, ele não negou ao Senhor, porque a fé de Jó não era uma fé barganhada, era uma fé conquistada através de sua fidelidade. No Novo Testamento, nós vemos aí no texto que nós lemos, que Jesus Cristo, ele teve um confronto muito grande com o tentador, e o diabo teve a coragem de propor uma barganha com Jesus. Isso nós já lemos em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 10. Mais tarde, Simão, o mágico, também ofereceu dinheiro a Pedro e a João em troca da capacidade que esses homens de Deus haviam recebido do Senhor de orar, colocando as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Então Simão, o mágico, posteriormente, vendo isso, quis comprar esse dom com dinheiro. Mas a resposta de Pedro, a resposta dos apóstolos, foi uma resposta muito dura, quando Pedro respondeu: o teu dinheiro seja para a tua perdição. Ou seja, os apóstolos, assim como Jesus, não aceitaram barganhar, porque o dom de Deus não deve ser negociado. As coisas sagradas, elas são mais valiosas do que qualquer recurso financeiro deste mundo, o ouro ou a prata. Então, meus queridos, precisamos tomar cuidado com essa história de querer barganhar com Deus. As Escrituras condenam a barganha, evidenciar. As Escrituras comprovam que barganhar com Deus é tentar negociar o inegociável. A simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, como diz 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. O meigo nazareno, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Por isso, devemos servir a Ele de uma forma voluntária e espontânea, certos de que Ele tem cuidado de nós, como diz 1 Pedro 5, verso 7. As Sagradas Escrituras destacam o amor de Deus como um elemento supremo, como algo que é muito mais profundo do que a nossa compreensão. Então, o amor de Deus, a compaixão de Deus por nós, devemos levá-la adiante também, tendo compaixão do próximo. Em Cristo somos impulsionados a amar uns aos outros sem esperar nada em troca, pois é exatamente isto que nos caracteriza como os discípulos do Mestre de Jesus. Não dê algo a ninguém esperando receber em troca, porque isso é barganhar. Devemos amar ao próximo e compartilhar com o próximo, quando ele tiver necessidade, aquilo que nós temos, sem esperar o retorno
porque a recompensa ela vem do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, barganhar é exatamente algo reprovável pelas Escrituras. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de prática, a prática do toma lá da cá. É bem verdade que nós aprendemos, principalmente aqueles que frequentaram outras igrejas antes de chegar na comunidade Cristão Renovo, aprenderam que quando se vai ao templo, quando se vai cultuar Deus, nós vamos para receber. E os pastores, os pregadores, eles perguntam às pessoas, pedem para as pessoas levantarem a mão. Quem veio aqui receber uma bênção, levante a mão. E todo mundo levanta a mão esperando receber uma bênção. Na verdade, o papel de adorador no culto não é de receber bênção, porque isso é barganhar com Deus. Seria eu oferecer a minha adoração a Deus esperando receber alguma coisa dele. Não, adorar a Deus é algo mais sublime e essencial para as nossas vidas do que esperar receber algum favor, algum benefício do Senhor, porque nós já recebemos do Senhor todos os benefícios que nós precisamos para a nossa subsistência. E o salmista Davi sabia tanto disso que, mesmo sendo tão rico, um dia ele perguntou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Que darei? O que é que eu posso ofertar ao Senhor para agradá-lo, já que eu recebi tanto dele? E olha que Davi era um homem muito rico, ele tinha muita alternativa, muitos recursos, poderia ter oferecido muita coisa a Deus. Mas ele, num ato muito sábio, muito pensado, ele disse: eu tomarei o cálice da salvação do Senhor, invocarei o seu nome enquanto viver. Então, é isso que o cristão deve fazer: levantar o cálice da salvação como um ato de gratidão, de alegria a Deus, e não estar somente pedindo, esperando receber de Deus alguma coisa, porque o essencial, o principal, Deus já nos concedeu, que é a vida eterna. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então, quando nós queremos barganhar com Deus, a nossa espiritualidade, ela está correndo um grande risco. O nosso relacionamento com Deus está comprometido. Então, quando nós chegamos ao templo para prestar culto a Deus, a nossa intenção não é receber, é ofertar, é dar aquilo que nós temos de melhor ao Senhor, que é depositar o nosso coração diante do altar do Senhor em um ato de submissão, de gratidão ao Senhor nosso Deus, porque Ele já tem cuidado de cada um de nós. Há uma falsa doutrina por aí que diz que se você for fiel a Deus, e quando eles falam de fidelidade, eles falam de dizimar e ofertar, ou seja, se você é dizimista ou ofertante, você não pode sofrer nenhuma provação nesta área econômica. E se isso está acontecendo, cobre de Deus, exija aquilo que é legal, exija o seu direito diante de Deus. É como se Deus fosse infiel, é como se Deus estivesse negando aquilo que é nosso. E isso é uma heresia, isso é uma falsa doutrina, porque Deus não tem o dever moral de me conceder absolutamente nada. Deus é soberano, Deus é Senhor, e eu como servo, cada um como servo do Senhor deve fazer o seu papel de servir a Ele com amor e com gratidão, nunca esperando receber dele, porque nós já recebemos o bastante. Então, cuidado, meus irmãos. Eu termino esta reflexão dizendo: querer barganhar com Deus é querer comprometer a espiritualidade. Querer barganhar com Deus é comprometer o nosso relacionamento com Ele, porque a Bíblia Sagrada nos pergunta: quem foi que deu primeiro a Ele para depois receber? Quem foi que deu primeiro? Nós não demos primeiro. Foi Ele quem nos deu primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele que provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, conforme a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, barganhar é o prêmio da injustiça. Ou seja, querer barganhar com Deus é estar esperando um prêmio chamado injustiça. A barganha é o
prêmio da injustiça. A barganha firma-se no poder terreno. Deus oferece oportunidades para que cada um conquiste aquilo que necessita. Deus nos dá todas as condições, não precisamos querer barganhar com o Senhor. A barganha troca o Criador pela criatura. A barganha transforma objetos em deuses. A barganha procura disputas. E a barganha, termino dizendo que é algo maligno, negociar, trapacear, vender, é fraude, querer tirar vantagem das coisas divinas, é querer fraudar aquilo que nós temos recebido de Deus, que é o dom da vida eterna, a esperança da ressurreição. Então, meus queridos, tomemos cuidado, porque barganhar é correr um perigo muito grande diante de Deus. O perigo de querer barganhar com Deus é exatamente esse que eu já tenho falado. Termino dizendo que cada um nesta hora faça como Davi fez, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito, como diz o Salmo 116 e o versículo de número 12. Deus nos concede suas bênçãos, não porque tenhamos algum poder de barganha, mas porque Ele nos ama e quer aprofundar o seu relacionamento com cada um de seus filhos. Que Deus em Cristo continue os abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Amém.